Boa noite. Vamos começar mais uma terça-feira com as nossas lives. As lives do OPA, Odontologia em Papo Aberto. Vamos esperar chegar nossos convidados para a gente começar a nossa conversa. Agradeço a presença de quem está chegando. O pessoal me fala se o áudio está legal. Manda um joinha aí para mim, se estiver tudo bem. Bom, já tá chegando gente querida aqui, Paola, Marceli, Júlia, obrigada. Wendes, tudo bem? Vamos esperar entrar a Paola e o professor Alberto para a gente começar o nosso papo de terça. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Aqui tá falando que eles entraram, só tô esperando eles pedirem para participar. Peraí, já. Agora falta a solicitação do professor Alberto, que não apareceu aqui para mim. Opa! Opa, tá joia, Mari, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Boa jóia. noite para todo mundo. Já apareceu aqui que o professor Alberto está na sala, mas ainda não apareceu a solicitação para ele entrar. Tá certo, Se a gente aguarda. puder mandar de novo, para Às eu vezes poder demora um ver. pouquinho mesmo para o Instagram mandar. Aham, vamos ver. E aí, tá frio aí? Tá frio. Aqui começou a esfriar também. Ele tá pedindo para chamar ele. Vamos ver. Eu acho que não tem como chamar. Eu acho que ele que tem que. Deixa eu ver. Eu acho que ele que tem que pedir mesmo para Vai entrar. aparecer uma notificação para você, professor. Aí solicitar, pedir Pra... para participar. Aí você clica em pedir para participar. Aí a Paulinha pode te aceitar. eu não consigo mandar para ele daqui. É. Vamos ver, tem que ficar de olho. Agora que eu vi o me chama dele aqui. Será que ele conseguiu achar? A Paola tá falando que ele pediu para participar, mas eu não achei. Consegui. Agora vai dar certo. Então pronto, agora vai. Vê se agora vai. Aí, agora ele vai aparecer. Opa! Opa! Boa noite, minhas Boa Tudo flores. noite! bem? Beijo pra você Calma, também. a gente nem combinou. Mariana, prazer lhe ver ao vivo. Só eu fiquei de fora. Esse combinado aí foi pelas minhas costas. Eu te juro que a gente não combinou. Estou ouvindo aqui meu redzinho, Gilberto Gil. Como é que vocês estão? Tudo bem, Deixa eu graças a chegar aqui mais Deus, tudo jóia. E a gente está muito feliz de você ter aceitado o perto. nosso convite, de participar da nossa live. Vai ser um papo muito Verdade. bacana, né? Eu queria contar para o pessoal que a gente se conheceu na rede social, né? Por ser professor Isso, também, e acompanhar o Instagram um isso. do outro, e conhecendo o trabalho um do outro, né? E percebendo algumas coisas em comum no trabalho que um faz, que o outro faz em relação às práticas integrativas, e daí surgiu essa amizade online e essa live hoje, né, para a gente poder estar conversando aqui. Exato. Eu acho que Legal, o a dele energia de deve ter vocês dado tão uma boa. travadinha. Tá bom Então, aí? Agora tá já. voltou, tá tudo certo. Aí eu queria que você se apresentasse, porque aqui a gente está entre amigos, é uma roda de conversa aberta. E aí eu quero que você me conte um pouquinho de você, como é a sua experiência aí na sua cidade. Me conta tudo. Conto tudo. Estou vendo aí o primeiro da boa noite novamente a você, Paula, você, Mariana. É um prazer estar falando com vocês aqui ao vivo. A gente ainda não se conhece pessoalmente. Estou dizendo ao vivo, mas a gente vai se conhecer, espero, quando essa coisa toda acabar.
Estou vendo aí todos, um monte de aluno entrando, vai entrar um monte de amigo, eu não tenho como acompanhar, que eu vou ficar doido com 3, eu nunca fiz live a 3, então estou estreando aqui com vocês, então peço desculpa se eu não falar com as pessoas pelo nome, mas estou vendo um monte de gente da Liga de Práticas Integrativas, daqui a pouco eu falo um pouquinho dela, mas antes de falar de mim, eu vou ler aqui, não vou nem me atrever a dizer que vou recitar o poema de Cora Coralina, que motivou o título, o primeiro título da live, né, que é, já já vocês veem o título. Então, perdoem a minha falta de habilidade artística, mas eu vou tentar ler aqui para vocês. O poema se chama Conclusões de Aninha. Estavam ali parados, marido e mulher, esperavam um carro, e foi que veio aquela da roça. Só um segundo. E foi que veio aquela da roça, tímida, humilde, sofrida, contou que o fogo lá longe tinha queimado seu rancho e tudo que tinha dentro. Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar um novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O homem ouviu, abriu a carteira, tirou uma cédula e entregou sem palavra. A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar e não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? Donde se infere que o homem a quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar. Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada, o anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso e ensinar a paciência do pescador. E você faria isso, leitor? Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de fome? Conclusão. Na prática, a teoria é outra. Então, esse na prática, obrigado, parabéns a Cora Coralina, que é a minha poeta de coração. Então, a gente vai começar a falar de práticas integrativas e eu vou logo lhe avisando, Paula e Mariana, que eu já vou me apossar desse tema, que você que escolheu para a live, mas eu vou ficar para mim de volta. Você pode usar também, que é de Cora Coralina. Nas práticas, bom, eu vou falar agora sobre mim, né? Eu sou dentista, eu sou formado já há algum tempo, já há 22 anos. Eu sou periodontista, sou laser terapeuta e sou também professor de odontologia. Eu ensino periodontia, mas sempre me voltando para as práticas integrativas e complementares, né? A gente começou bem miudinho por conta da... Tem um barulho, aqui no meu? Tem um barulhinho de fundo. A gente não está ouvindo. Eu estou escutando. Então, eu estou escutando esse ruidinho, sim. Eu acho que, não sei, pode ser daí, mas eu não tenho certeza. Parou agora, ele só queria chamar a atenção. Então, eu sempre me volto para as práticas integrativas. Eu comecei bem pequenininho, comecei com a laser terapia, que é a minha formação original, mas aí eu achei pouco. Eu comecei a compreender o laser como prática integrativa e complementar. E aí eu fui aumentando a minha formação. Eu fui estudando aromaterapia, psicoaromaterapia, fitoterapia, hipnose, florais. Aí é um mundo que não acaba mais, né? Muito também, fiz cursos, mas muito também como autodidata, muita leitura, assisto muitos vídeos, a internet está aí para trazer as coisas para a gente só precisa saber peneirar, né? E aí, no consultório também, principalmente agora, depois da pandemia, eu tenho intensificado o uso das práticas integrativas e complementares, também por conta do Instagram. E o que são práticas integrativas e complementares? Eu vou começar primeiro pelo complementares. Como o nome diz, é óbvio que ela complementa o atendimento odontológico. Então, eu já vou deixar muito claro que eu faço todo o atendimento odontológico, seguindo todas as normas, preenchendo periograma, solicitando radiografia, solicitando exames laboratoriais, acompanhando o paciente,
vocês estão reclamando do frio, aqui está um calor imenso, acompanhando o paciente de 6 em 6 meses, então tudo igual. Só que eu também utilizo as práticas integrativas e complementares como complemento. E o que é integrativo? Integrativo é o conceito que a gente tinha como holístico, ou seja, a visão do paciente como um todo. Mas veja só, é muito difícil você fazer um tratamento só que trate o indivíduo como um todo. Não existe esse tratamento, não existe nada que você faça, nem um chá, nem uma gota de óleo, nem um laser, nem nada, que eu consiga dizer assim, pum, uma varinha de condão, estou te tratando inteiro, estou resolvendo. Não tem, isso é milagre, né? E pensar também que o paciente é o que a gente está vendo, ele existe para dentro dele, para dentro do que eu vejo, aí ele tem um físico, ele tem uma célula que está lá precisando ser trabalhada, ele tem um psicológico, ele tem um emocional, ele tem a sua história de vida, os seus desejos, os seus medos, as suas expectativas, e tem também o que está para fora dele, o que é social. Então, quando eu atendo uma mulher, eu tenho que imaginar que essa paciente é uma mulher, e como mulher, ela sofre tudo que uma mulher sofre nessa sociedade. Se é um paciente preto, ele sofre tudo que um paciente preto sofre na sociedade. E isso eu preciso admitir que tem impacto na sua saúde. Então, a visão integrativa é procurar entender isso, entender primeiro como é que esse paciente se coloca dele para dentro e dele para fora. Primeiro ponto. Segundo ponto é entender que para que eu tenha saúde bucal, aí eu vou concentrar na gengiva, eu vou usar a periodontia como exemplo, que é o meu dia a dia. Rafa está dizendo, Rafa é a próxima live, eu já convidei, já me motivou, porque eu estava parado de live, eu fiz live por um bom tempo, depois eu me desmotivei e agora eu voltei. Eu fiz uma live sobre história, por sinal está lá no IGTV, sobre Tiradentes. É uma live que eu dou risada do começo ao fim, com minha amiga historiadora Heloísa Monteiro. Quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. E a próxima é Rafa, já estou conversando com ela. Então, compreender essa pessoa, esse indivíduo, aí sim, de forma holística, de forma inteira, de forma integral, de forma integrada. Compreender que para que a gengiva funcione bem, eu preciso que tudo no corpo dele funcione bem. Daí tem as práticas integrativas, que, como exemplo, na odontologia, são reconhecidas, eu vou com essa lista aqui, mas provavelmente eu vou esquecer de alguma. Fitoterapia, homeopatia, terapias florais, hipnose, laser terapia, antroposofia, ozonioterapia, sedação consciente, e alguma que eu esqueci, quem lembrar aí vai dizendo. Eu sempre esqueço alguma. Oi? Aromaterapia. Aroma é parte da fitoterapia. Sim. É a parte da fitoterapia que eu mais domino. Oi? Acupuntura. Acupuntura. Eu estou aqui com minha... Eu adoeci quinta-feira, eu tive tô tendo um episódio de erisipela, e, gente, eu já tinha tido anteriormente, e dói muito, ele demora muito tempo para se resolver. Sidoca, minha orientadora, minha professora querida do coração. Então, demora muito de se resolver. Eu fui ao médico ontem e iniciei antibiótico terapia. Com apenas uma cápsula de antibiótico, eu tive uma melhora de 70% do quadro. Isso não é esperado. Por que eu tive uma melhora de 70%? Porque, primeiro, eu me mantenho utilizando as práticas integrativas na minha rotina, e isso é outra característica das práticas integrativas. Ela precisa ser um hábito de vida, ela precisa ser um estilo de vida. Ela não pode ser uma coisa pontual, curativa, como a gente está acostumado com a biomedicina moderna. Eu vou falar de vez em quando medicina, de vez em quando odontologia, mas eu estou querendo dizer tratamento de saúde. Então, é a mudança desse paradigma, é você se manter para o lado da saúde. Ninguém é 100% saudável. Se você for 100% saudável, você está desequilibrado. Corra para cuidar, para adoecer um pouquinho, porque a saúde plena, ela não existe. Então, a gente tem que conviver com a saúde, com a doença, mas sempre olhando
para o lado da saúde, sempre tentando manter a saúde. E aí vem um conceito interessante. A gente não está falando de prevenção, a gente está falando de manutenção da saúde. Então, quando eu utilizo a auriculoterapia, por exemplo, não vai dar para vocês verem, mas minha orelha está com as sementinhas. Quando você faz isso de rotina, você se mantém equilibrado. Quando você reconhece, por exemplo, na visão da medicina chinesa, as suas fragilidades. Por exemplo, eu tendo, pela minha composição, eu tendo a me desequilibrar na raiva. Então, a raiva é a emoção que me desequilibra. Quando eu tomo conhecimento disso, não quer dizer que eu não vou mais ter raiva. Significa dizer que eu vou ter a raiva, porque ela faz parte de mim, ela me compõe, só que eu preciso rapidamente sair desse processo de raiva. Eu preciso encontrar mecanismos diversos, aí eu escolho a prática que eu quero usar, porque as práticas não se aplicam para todo mundo, nem todo mundo vai gostar de aroma, nem todo mundo vai gostar de hipnose, nem todo mundo vai gostar de acupuntura, mas você escolhe as práticas e vai se mantendo no equilíbrio. Vou deixar vocês falarem, que se deixar aqui eu falo até Não, 60 minutos. É ótimo, Tá porque a gente gosta assim. Mas vamos interagir. Eu quero interagir com vocês. Mas Pode falar, Mari. Pode mas falar. eu ia falar que isso é muito importante, né? E também em determinadas áreas tem aquelas necessidades diferentes. Na nossa, por exemplo, odontopediatria, que é a que a gente tem mais contato, as crianças têm muito medo, né? Então, a gente consegue usar para diversas coisas. Às vezes, um reflexo, uma náusea, um reflexo de vômito também, pontos de acupuntura, às vezes, auxiliam muito. Então, era isso só que eu ia falar, que é muito importante e serve para todas as áreas, né? Sim. Isso. E quando você... A gente tinha comentado também, quando estava combinando sobre a live, né? A questão de o quanto as pessoas estão acostumadas a reagir, ao invés de agir. Porque as coisas vão acontecendo, a gente vive num turbilhão do dia a dia, e o agir implica o pensar, o refletir primeiro. E muitas vezes a gente não passa por esse processo. As coisas acontecem e a gente reage. Então é importante de ter esse olhar para dentro da gente mesmo, de ter esse autoconhecimento, de reconhecer quais emoções que nos desequilibram, o que pode acontecer que vai tirar a gente do eixo, né? Ter essa consciência corporal, né? Do que está acontecendo com a gente. E não simplesmente viver reagindo assim, desenfreadamente, né? E as práticas integrativas, elas têm os seus rituais. Imagina, eu estou aqui, vocês viram lá nos stories que eu preparei uma mesinha, porque, deixa eu falar uma coisa também interessante. Eu nunca tinha usado na localização, aquela localização onde o amor existe. Porque todo mundo usa e eu gosto de fazer o que ninguém faz. E aí eu coloquei, Neima está falando aqui, isso, eu vou fazer essa observação, depois eu volto. Como eu sou também um dentista, como eu sou um dentista de formação clássica, eu cuido da saúde geral do indivíduo. Essa paciente está relatando, Neima, um beijo também para você, que ela chegou para mim e na minha avaliação física, eu interrompi o tratamento até que ela fosse ao médico, controlasse a sua glicemia, controlasse a sua pressão e voltasse para mim em condições seguras e de saúde para que eu executasse o meu tratamento periodontal. Eu não posso fingir que aquilo não está acontecendo, fazer o meu tratamento rápido, mandar ela para casa e, primeiro, não vou ter uma resposta na boca, primeiro ponto. Segundo ponto, a vida dela está ameaçada. E eu não posso pensar na boca se eu não pensar na vida. Então, o paciente, a vida dele está em primeiro lugar. Né? Então, essa parte do reacional que a gente falava, é importante, de fato, esse ritual, porque, veja só, quando eu faço uma meditação, um mindfulness, um exercício de respiração, uma auto-hipnose, o que quer que seja, o uso dos florais, eu paro, eu penso nas questões que estão ao meu redor e eu penso como é que eu quero ficar. Só isso eu já informei para o meu cérebro essa nova situação. E o cérebro, minha gente, ele é inteligentíssimo, mas ele também, por ser inteligente,
ele gosta de ficar de boa. Então, se eu tenho uma situação adversa e eu tenho uma situação positiva, o cérebro, não tenha dúvidas, ele vai escolher a situação positiva. Então, quando eu mentalizo, eu estou numa praia ensolarada, com a pessoa que eu gosto, etc., etc., o meu corpo vai sentir isso. A gente tem, às vezes, na hipnose, coisas engraçadas. Eu já tive em ambulatório, vocês são professoras, sabem o que é um ambulatório, aquela doideira toda, a gente está ali naquele box apertado, com 2 alunos, 3 alunos, outro professor, gente que entra para pedir uma informação, uma assinatura, e por aí vai. E uma paciente extremamente odontofóbica, eu fiz uma indução de hipnose ali naquele momento, e a paciente, durante a cirurgia, começou a cantar. Então, você imagine, um paciente que tinha medo, ela começou a cantar, e aí, quando eu terminada a cirurgia, que eu tirei ela do transe hipnótico, o único susto que ela tomou foi por conta de um erro meu. Eu fiz a indução de hipnose de um lado e tirei ela do outro lado, por questões do ambulatório mesmo, da organização, da mesa cirúrgica, eu fui para o outro lado. Aí ela tomou um susto, porque para ela eu estava de um lado, e de repente ela sai do transe e eu estou do outro. Aí eu pergunto, e aí, como é que você está? Foi tudo bem durante a cirurgia? Ela, cirurgia? Que cirurgia? Ela sequer lembrava que tinha feito a cirurgia. Você veja que coisa maravilhosa. E aí você está, para vocês que são odontopediatras, você está condicionando o seu paciente. Em vez de você ter uma experiência negativa, uma experiência ruim, o paciente está tendo uma experiência agradável. Ele estava cantando, depois ela me relata que estava num lugar bom, com uma pessoa que ela gostava, uma situação boa, que ela começou a cantar. É um fenômeno reconhecido dentro da hipnose, que eu não vou entrar em detalhes, mas você imagina essa situação de medo completo. Olha, no primeiro dia, eu não consegui sequer fazer o periograma nela. Eu não consegui fazer, não foram os estudantes, eu sentei para fazer e não consegui, dado ao grande medo dela. Na segunda sessão, ela, sob hipnose, conseguiu fazer a cirurgia cantando e sequer se lembrou da cirurgia. Então, só isso aí, eu não tenho mais o que dizer, né? Caso encerrado, as práticas integrativas são essa ajuda. Não mudou nada na cirurgia, nada, nada, nada. Mudou porque a gente precisa usar menos, por exemplo, o anestésico, porque a paciente não está nervosa, ela não sente dor, ela não relata dor, e a gente utiliza menos anestésico. A gente anestesia, mas menos anestésico. Não precisa ficar toda hora dando anestesia para o paciente, que é comum em cirurgias, principalmente para esses pacientes fóbicos. Mas tirando isso, que não é necessariamente uma adaptação, é simplesmente não houve a necessidade, tirando isso, a cirurgia foi normal, exatamente igual a qualquer outro procedimento cirúrgico. Então, isso é maravilhoso. Ótimo. Você sabe que a gente teve um caso também de uma criança que cantou. Não sei se a Paulinha estava, faz um tempo já, foi durante a minha pós. Não lembro se foi no começo do doutorado ou no mestrado. O menino tinha muito medo mesmo, também era bem, bem odontofóbico. E ele precisava extrair um dentinho, a criança, e não fez, optou por fazer sedação consciente. O professor Alberto acho que travou. Voltou. Eu estou travado? Tava. Não, agora eu estou escutando. Eu estou escutando vocês, mas eu estou percebendo que tem algum... Está travando um pouco. Aí foi sobre sedação consciente com óxido nitroso, né? E a criança começou no meio da cirurgia, a balbuciar, e a gente não estava entendendo. Aí tiramos tudo, extraiu o dente, era um dente descido, então foi relativamente mais rápido o procedimento. E a gente perguntou o que foi, o que está acontecendo, né? Aí ele falou que ele estava só cantando. Mas assim, foi muito diferente, muito engraçado. Foi assim, um dos primeiros contatos que eu tive com a sedação consciente por óxido nitroso, né? Foi durante a pós. Mas foi uma experiência muito legal. E ele estava tão relaxado que ele também cantou. Eu achei curioso essa semelhança com a sua paciente. Essa retomada, assim, na verdade, esse olhar novo, né, da odontologia, nesse novo modelo, porque a gente é formado num modelo biomédico curativo. Às vezes, assim, treinado para poder
buscar a melhora da dor daquele paciente, né? O conforto, tirar aquele desconforto. Mas e o que está por trás disso tudo, né? Até esse final de semana a gente teve módulo da especialização aqui e o nosso tema foi cárie. Então, eu enfatizei muito com as alunas, que não é simplesmente, eu vi uma lesão, eu tenho que tampar essa lesão. Mas o que levou àquilo? Né? É um modelo biopsicossocial, o que está por trás, comportamental, em relação à alimentação, em relação a todo o contexto daquela lesão que a gente está vendo ali. Porque senão a gente vira mero, assim, tampador de buracos, né? Digamos assim. Isso. E na verdade a gente só está fazendo o quê? Mediando danos sem tratar o contexto integral do paciente de saúde, sem reeducar esse paciente, né? Para inserir num contexto de saúde plena. A gente vira profissional da doença e não da saúde. E a gente tem que mudar isso, né? Perfeito, perfeito, perfeito. A gente está... É isso, tirar o olhar para a doença e ir para a saúde. Se você olhar lá na minha página, a palavra doença, eventualmente, ela tem que aparecer. Ela aparece para o paciente saber, entender do que é que eu estou falando, porque a cultura fala da doença. Mas eu não falo de doença, eu falo de saúde, de manutenção de saúde. Veja só, se eu digo assim, se você comer doce, você vai ter cárie. Não é melhor dizer, se você não comer doce, ou melhor ainda, se você tiver uma alimentação saudável, você terá saúde dental. Pronto. Eu não falei nem da proibição e nem da doença, entende? Então, só isso já modificou a minha linguagem. Quando modifica a linguagem, modifica a minha compreensão. Se modifica a minha compreensão, modifica a minha atitude perante o meu paciente, perante a mim mesmo. Ser integrativo também é cuidar de mim. Eu só posso cuidar do outro se eu estou bem. Então, eu trouxe aqui meus amiguinhos nos óleos essenciais, caso a gente tivesse oportunidade. Então, por exemplo, melaleuca eu não vou usar não, porque ele não é necessariamente aromático, mas se eu tenho aqui um óleo de lavanda e eu vou utilizar no meu paciente, a primeira coisa que eu faço é fazer uma inalação eu mesmo do óleo de lavanda. Eu costumo dizer aos meus alunos, aos ligantes, da Laopic, quem não conhece também a liga, siga lá, que os meninos são pessoas maravilhosas. Então, se eu vou tratar alguém, eu primeiro faço uso desse óleo. Eu primeiro preciso, eu digo a eles de forma poética, eu preciso ser lavanda, eu preciso estar lavanda para levar a lavanda para outra pessoa. Não adianta eu usar a lavanda como se eu estivesse usando uma dipirona. Toma aí, engole e espera a dipirona fazer efeito. Eu preciso estar nessa vibração da lavanda para entender o que é que está acontecendo com o paciente. Eu não posso fazer uma indução hipnótica pensando numa conta para pagar. Eu não posso fazer uma indução hipnótica pensando num equipamento que está quebrado e que o técnico está vindo consertar. Naquele momento, é o momento do paciente. Então, uma outra característica do integrativo é o acolhimento. Uma consulta integrativa, ela não é igual a uma consulta tradicional. Deveria ser, veja só, a odontologia clássica, se ela for exercida na forma como a gente ensina, como a gente aprende, ela se aproxima muito da integrativa. Não precisa, cara, isso só acrescenta uma gota de óleo de lavanda e ela vira integrativa. Mas o acolhimento do paciente, entender o que é que está causando aquela cárie daquele paciente. Eu sei que é a junção de a disbiose, o desequilíbrio dos micro-organismos causados pelo uso excessivo de açúcar, a má higiene bucal associada ao tempo, tudo isso eu compreendo, mas eu preciso também compreender, e aí é que entra a parte integrativa teórica, e a teoria é outra, na prática integrativa, é eu entender que aquele dente é um órgão, que aquele dente está numa boca, que a boca tem determinada função vital para o indivíduo, função de comunicação, função de alimentação, função cruzada de respiração, de se expressar no mundo. Então, se eu tenho uma inflamação ou uma cavidade, uma falta, tem alguma coisa acontecendo. Por que o indivíduo tem cárie no primeiro molar e não tem no segundo molar, que está logo ali do lado? Por que ele tem cárie na oclusal e não tem cárie na vestibular?
questões anatômicas estão envolvidas, tudo bem, mas assim, por que que não dá cárie geral? Por que que dá cárie específica em alguns lugares? Então eu preciso entender, eu preciso escutar esse paciente. Uma cárie oclusal no primeiro molar de João não é a cárie oclusal no primeiro molar de Maria. A cárie no primeiro molar de Maria hoje não é a cárie do primeiro molar de Maria amanhã. E a periodontia me trouxe isso. Quando eu estou ali trabalhando com a gengiva é maravilhosa, gente. Ela chega de um jeito, você intervém, durante a intervenção ela já se modifica. Então ela começa a me dar sinais, ela começa a conversar comigo, e eu começo a juntar o que eu vejo no clínico com o que eu escutei na história. E aí eu começo a fazer outros questionamentos, outras perguntas para o paciente. E aí também eu consigo motivar o meu paciente, quando eu entendo o meu paciente. Por exemplo, no serviço público, imagina um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, melhor dizendo. Se eu trago a comunidade para fazer uma dança circular, se eu trago um jovem para fazer arte-terapia, fazer uma atividade relacionada, por exemplo, à antroposofia, eu estou tirando aquelas pessoas, às vezes, de um ambiente que adoece, de um ambiente que maltrata, de um ambiente que, às vezes, arrisca a própria vida, a própria existência do paciente, que faz esse paciente sentir medo, que faz esse paciente sentir preocupação, que faz esse paciente sentir raiva. Então, eu estou tirando o paciente de um ambiente adoecido e estou trazendo o paciente para um ambiente acolhedor, para um ambiente que eu posso falar de saúde, para um ambiente que eu posso falar sobre não fumar, sobre não ingerir doce, sobre praticar exercício físico, enquanto eu faço um escalda-pés no paciente, que é uma coisa simples, barata, que ele pode fazer em casa. Outra coisa, quando esse paciente sai do meu ambiente, seja ele clínico ou ambulatorial, e ele vai para casa com a sementinha na orelha, quando ele aperta a sementinha, é como se o profissional estivesse ali com ele. Ele lembra do profissional e ele lembra de tudo que o profissional disse para ele. Então, ele está apertando a sementinha e diz assim, depois daqui eu tenho que usar o fio dental. Pronto, a mágica está feita. Se eu quiser encarar a prática integrativa no sentido mágico, não dizendo mágico no sentido de que não é cientificamente comprovado. As práticas integrativas, elas têm comprovação científica. Muitas delas têm muita comprovação científica. Outras delas têm menos comprovação científica, o que não quer dizer que elas não existem. A própria ciência diz, para eu dizer que uma coisa não funciona, eu preciso provar que essa coisa não funciona. Então as pessoas dizem assim, não tem evidência, mas também, parafraseando o nosso excelentíssimo presidente, mas também não tem evidência de que não funciona. Então eu não posso sair dizendo que não funciona. Se elas são, às vezes, milenares, às vezes seculares, e elas funcionam, elas causam bem-estar para o paciente, elas se valem do efeito placebo. A gente costuma usar efeito placebo como se fosse uma coisa ruim e negativa. Efeito placebo é uma coisa boa. É ótimo. Se eu digo para o paciente, né? Se eu digo para o paciente de harmonização orofacial, tá lindo, tá linda, 50% lindo ele já ficou. Se ele acredita que ele tá lindo, ele tá lindo. Vocês entendem? Então, essa é a questão. A gente precisa entender que a gente, o nosso velho e bom manejo verbal, quando eu converso com o meu paciente, que eu troco com o meu paciente, que eu estabeleço rapport, que é uma relação de confiança com o paciente, eu tenho meio caminho andado, se não para a cura, para a manutenção da saúde, se não para isso, para o não avanço do adoecimento. As práticas integrativas são infalíveis? Não. Elas falham também. E aí eu vou buscar outra prática integrativa. Todo mundo gosta de óleo de lavanda? Também não. Eu tenho outros óleos. Tem gente que não gosta de cheiro.
não é aromaterapia. Tem gente que tem medo de agulha, não é acupuntura. Mas tem gente que não se incomoda com luz, eu uso cromoterapia. Vocês entendem? Então, ter um repertório variado em práticas integrativas me permite interagir com o paciente e escolher, de acordo com as características e necessidades e experiências daquele paciente, qual é a prática integrativa que eu vou usar naquele momento. O problema todo é, se eu uso uma vez, eu fico condenado a usar todas as vezes, que todo dia ele vai querer aroma, todo dia ele vai querer acupuntura. Deixa eu contar um casinho rapidinho para vocês falarem também. Eu estava fazendo um clareamento numa paciente, numa colega nossa, e aí eu perguntei, antes, né, tem algum problema que você queria me contar? Aí ela disse assim, tirando o meu joelho, tá tudo bem. Aí eu coloquei o gel clareador e eu tinha 15 minutos para ficar esperando, sem nada para fazer, só controlando. Então eu fui lá, coloquei um pontinho na orelha dela, o ponto do joelho, e fiquei estimulando. Na sessão seguinte, quando eu comecei a perguntar do clareamento, o que é que ela achou, o que é que as pessoas acharam, se tinha doído, se não tinha doído, por quanto tempo, ela me relatou tudo e ela disse assim, mas o joelho está ótimo. Então, é o benefício dessa paciente. Se ela se despreocupa do joelho, ela pode cuidar muito melhor do clareamento dela, ela pode cuidar muito melhor do sorriso dela, ela pode perceber as diferenças que o clareamento está causando na vida dela. Então, essa é a lógica das práticas integrativas. Sim. Eu penso que o resgate, assim, da humanidade mesmo, das pessoas, assim, é uma coisa muito importante, muito válida, mas que para os pacientes que também são moldados nesse estilo, o dentista cuida de dente, pode causar um certo estranhamento. Né? Alguns pacientes não, porque tem entendimento desse contexto holístico, mas outros às vezes estranho, tipo, eu vim olhar meu dente, por que que tá querendo, sabe? Então acho que às vezes barra um pouco, de certa forma, né? De dois jeitos. Tem essa relação do paciente e tem também a questão legal, né? Porque tudo lá no nosso conselho tem assim, relacionado à sua área de atuação. A minha área de atuação é cabeça e pescoço. Então, às vezes, é estranho eu utilizar um ponto aqui no pulso para conter o reflexo do vômito. Mas veja só, como é que eu vou radiografar o paciente? Como é que eu vou moldar o paciente que vai vomitar? Ele precisa não vomitar. E para não vomitar, eu vou controlar no pulso. Eu tenho que sair da cabeça do pescoço. Eu tenho que entender que eu não estou tratando uma cabeça. Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, ele dizia, quando um paciente entra no meu consultório, na minha prática, não entra uma doença, não entra um joelho, não entra um rim, entra uma pessoa com as suas características e com o seu corpo. E é o corpo dela que eu tenho para trabalhar, não é? Sim. Eu acho que cada vez mais, apesar disso que a Paulinha falou, os pacientes, às vezes, eles buscam resolutividade daquilo que ele quer, daquilo que ele precisa, restaurar um dente, quebrei meu dente, eu quero... Mas eu acho que, às vezes, o dentista também ele é condicionado nessa resolutividade ali daquele problema momentâneo, mas eu acho que a odontologia ela tem evoluído para esse conceito sistêmico, olhar o paciente como um todo, essa visão holística, e eu acho que isso é importante. Eu acho que eu tenho fé e esperança que o futuro é esse, assim. Pode ser que eu esteja presa na minha bolha, né? Na minha bolha, como nas outras lives a gente já comentou, né, Paulinha, que a gente às vezes vive na nossa bolha, a gente tem contato com aquelas pessoas que são também da nossa bolha, das nossas áreas, das nossas maneiras e meios de tratar as coisas similares aos nossos, né? Mas eu tenho a impressão de que tem melhorado muito e eu acho que cada vez mais a tendência é os pacientes aceitarem também. Eu acho que as redes sociais também têm esse papel positivo, porque o paciente tem mais informação, ele vê os dentistas falando de saúde no geral e não só da boca, né? Não só resolvendo aquele problema de deixar o dente... meu dente tinha uma lesão de cárie, estava escuro, ficou branquinho. Então não é só isso. Hoje a gente tem a mínima intervenção, a gente tem o diagnóstico correto das
que quando eu entrava na sala, quando ela estava no início do curso, ela fazia uma cara assim, dizia, ai meu Deus, lá vem ele. E aí hoje ela é elegante, ela procurou e ela começou a ficar, mas isso é bom, mas isso funciona, mas isso me faz bem. E hoje ela está na liga, ela quer aprender práticas integrativas. Então é isso que você falou, Mariana. A gente tem essa função. No começo, veja só, eu cheguei a perder a minha voz. Eu fiquei afônico durante um tempo, aí mais de um ano, praticamente sem voz. E aí, quando a liga veio, a liga passou a ser minha voz. Eu estava sem entender que aquele adoecimento, aquela falta de voz, representava o não poder falar para mais gente. E aí, quando essa galera veio, essa galera jovem veio e quis também, quis me ouvir, e quis falar, e quis multiplicar a minha voz, e multiplicar as nossas vozes, porque em prática integrativa, eu não me coloco como professor, eu sei, eu tenho estudantes que sabem muito mais sobre determinadas práticas do que eu, e isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a gente se ouve, a gente se completa, a gente se acolhe, a gente se trata. E cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai modificando a odontologia, e há pacientes que querem isso. Práticas integrativas são para todos os pacientes e todos os profissionais? Não, infelizmente não. Mas não tem nada de errado nisso. Odontopediatria também não é para todo mundo, prótese não é para todo mundo, pério não é para todo mundo, farmácia não é para todo mundo, engenharia não é para todo mundo, mas a gente não vive sem engenharia. Sem engenharia, eu não consigo produzir um medicamento, e eu não consigo fazer odontologia sem engenharia. Você entende? Eu não consigo fazer odontologia sem design. Eu não consigo fazer odontologia sem moda, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar no consultório com um determinado tipo de jaleco para atender um determinado tipo de público. Então, todos esses conceitos que a gente às vezes faz sem querer. Hoje eu estava vendo Paula fazendo a dancinha, e aí eu adoro jalecos coloridos. Sem aquele jaleco colorido, metade do trabalho dela está perdido, porque a criança olha para aquilo e se identifica imediatamente. E aquele jaleco colorido, aquele tecido, foi produzido por alguém do design que estudou se o rosa combinava com azul, que combinava com amarelo. Ela não estava colorido descombinado, ela estava colorido combinado. Só que não foi ela que combinou, alguém combinou aquela estampa. Vocês entendem que o mundo é um só? Como as minhas células precisam estar integralmente funcionando, o mundo tem que estar integralmente funcionando. Então, para ter odontologia, tem que ter arquitetura, tem que ter o motorista de ônibus, tem que ter o presidente da República, tem que ter a cozinheira, tem que ter todo mundo. Veja só, se eu trabalho de manhã, saio para almoçar e almoço um almoço ruim, a minha tarde vai ser péssima. Minha tarde vai ser péssima. O meu atendimento vai ser péssimo para o meu paciente. Vocês entendem como tudo é integrativo? Integrativo não tem novidade nenhuma. É a gente que está colocando. E aí eu gosto de me manter assim, me manter com essa perspectiva de que eu não sei nada. Eu estou simplesmente sendo mais uma peça nesse movimento da odontologia integrativa. Eu vou passar, a odontologia integrativa fica. A odontologia integrativa passa, a odontologia fica, porque as pessoas continuarão nascendo, continuarão com boca e dente. Então, a gente sempre vai ter que tratar essa boca, sempre vai estar aqui, espero eu, sempre vai estar aqui, sempre vai ter dente, sempre vai estar acoplado a um organismo. Na periodontia, se eu tenho, por exemplo, diabetes, eu tenho afetada diretamente a saúde periodontal. Se a saúde periodontal não está boa, diretamente eu vou afetar a glicemia. Quer dizer, eu preciso do equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. A gente precisa ser equilibrado e estar equilibrado para levar o equilíbrio. E o que é equilíbrio? Cada um tem o seu, cada dia. O equilíbrio de nós três aqui é hoje. Se a gente repetir essa live amanhã, será uma outra live, também equilibrada, mas completamente diferente. Vocês entendem como é a jogada? A gente não consegue teorizar. Na prática, a teoria é outra. Quem achar que sabe...
quando eu vou falar sobre práticas integrativas, normalmente me pedem assim, dê aí um protocolo. Aí eu digo, use lavanda, justamente para me negar a dar protocolo, porque o protocolo, ele não existe dentro da prática integrativa. Eu vou usar uma dose de laser um pouquinho a mais, porque o paciente está com uma lesão na pele, ou o paciente está com uma lesão na mucosa, ou o paciente é mais velho, ou o paciente é mais gordo, ou o paciente é mulher, ou o paciente é mais claro, ou o paciente está na fase crônica, ou na fase aguda, o paciente está bem-humorado, está mal-humorado, é de manhã, é de noite, tem uma comorbidade associada. Quer dizer, como é que eu posso pensar em protocolo se eu tenho tamanha diversidade de situação? É impossível pensar em protocolo. Muito isso para as alunas também, né? Que cada paciente que adentra o consultório é um protocolo único. Não tem como ter um jeito certo de fazer para tudo igual, tudo igual. Cada um é, né? E eu acho Mesmo que além de eu falei que além de equilíbrio, a gente tem que ter conexão, né? Conexão. E é o que a gente está sentindo mais falta na pandemia, que a gente tem as conexões virtuais, mas as conexões de toque, de pele, de abraço, né? Tá dando saudade. Pode falar, Mari. Não, eu só ia falar sobre protocolo, né? Falando ainda sobre protocolos que dizem que existe, que já são protocolos a serem seguidos, muitas vezes não funcionam. Então, para aquele determinado paciente, eu vou dar um exemplo, não de paciente de odontologia, não meu paciente, vou dar o meu exemplo. Quem me acompanha aí no Instagram, ou quem me conhece, sabe que eu sou diabética tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Uma doença crônica. E conviver com isso me fez entender várias coisas. Como o nosso organismo tem que estar em equilíbrio, né? E além da diabetes tipo 1, eu tenho, na verdade, né? Porque também é autoimune, a alopecia areata. E teve uma época que eu perdi muito cabelo. E eu tenho muito cabelo. E eu ficava com umas falhas enormes na cabeça. Dava pra ver os buracos. E eu fiquei, acho que 2 anos tratando com o protocolo. Na melhor dermatologista, corticoide, né? Aplicado no local, porque eu não posso usar corticoide por causa do diabetes, que é a minha outra doença autoimune. E eu fiquei muito, muito tempo tratando isso. Até que eu falei, não tá adiantando. Porque fechava, resolvia. Fechava, mas voltava. Aí ia tratar a próxima lesão. Fechava, voltava, abria em outro lugar. Então, o que me resolveu foi olhar para mim mesma e falar assim, o que eu preciso? Né? Eu procurei um homeopata e eu tirei todos os medicamentos, porque ela falava que eu não podia parar de usar, porque ali na região tem toda a explicação, era o protocolo, eu estava seguindo o protocolo. Mas eu parei tudo, eu me revoltei, falei assim, não vou mais fazer. E eu tratei com homeopatia. Eu acho que eu fiquei 2 meses, eu tratei mais tempo, mas assim, 2 meses que eu usei a homeopatia na minha vida, né? Já sim, fechou todas as lesões que eu tinha. Então, eu acho que é isso, assim. Os protocolos, eles existem. Algumas pessoas dão protocolos, mas eles não funcionam. Eles podem funcionar. Às vezes eles funcionam, mas eles não funcionam em 100% dos casos. Então, assim, os pacientes, eles são diferentes. Cada um tem aquela condição. Às vezes tem combinações de condições e a gente tem que saber olhar para isso, né? Saber entender, escutar o paciente e identificar isso. Porque como profissional da saúde é nosso dever. Então, sim, exatamente. Pode falar, professor. Mariana, deixa eu te recomendar o óleo essencial de gerânio para você fazer um uso ao longo de sua vida, porque é um óleo muito relacionado ao diabetes. E ele traz a doçura que o diabetes... Aí a psicoaromaterapia vai fazer uma interpretação de cada uma condição, né? Então, traz a doçura. Mas não de gerânio. Use o de gerânio. Você pode utilizar na região do pâncreas, no chakra associado ao pâncreas e também fazer inalação. Só não faça uso diário constante. Inclua ele na sua rotina.
Certo. tá? E depois você me conta o Ó, boa resultado. dica. Depois Esse eu não você vai se sentir melhor. Você vai combinado. se sentir melhor. Que o tempo já tá passando. Eu não tô com medo da Já, nossa live sair. É, Não tem nossa problema. passou senhora. Chama e de eu nem novo. vi passar. Fala, dá um tempinho, me chama de novo. E eu nem falei do meu bonequinho. Gente, eu adorei aquele bonequinho. Que coisa linda, cara. Eu fiquei todo besta com aquele boneco. Você me trouxe, alguma me trouxe um boneco e me trouxe o fato de eu me apropriar dessa frase. Na prática, a teoria é outra. Eu já quero usar para a live de Rafa. A gente vai conversar de novo sobre práticas integrativas e eu já convido vocês para assistir essa live. E Rafa é médica e eu quero saber como é que ela também, como médica, enfrenta isso, de conseguir trabalhar com práticas integrativas, tendo tido essa formação de biomédica. Na prática, a teoria é outra, e na prática, a teoria precisa ser outra. Se ela não for outra, a gente vai para o mesmo lugar. A gente precisa sair desse lugar. É verdade. E já está passando da hora da gente encontrar novos caminhos, não é? Oi? Passando da hora já. Falei que já está passando da hora da gente encontrar novos caminhos, não é? Isso, já passou da hora. Como tá, não está dando certo. Como a gente conseguiu, por exemplo, diminuir a cárie por conta do uso do flúor, mas a cárie ainda existe. E tem indivíduos, vocês podem falar melhor do que eu, porque não é o meu dia a dia, mas você vai encontrar indivíduos que estão expostos ao flúor e tem muita cárie. E aí, o que é que está acontecendo? Como é que é o que Mariana falava do protocolo? Funciona, mas pum, para aquele indivíduo não funciona. Eu não vou sugerir tirar o flúor. O problema dele da cárie não é porque ele usa flúor, mas é porque tem algum outro desequilíbrio que aumenta aquela desbiose, seja um tecido diferente, um tecido mais frágil, seja uma questão na saliva, seja uma questão na capacidade de higienizar a boca, seja uma questão específica na alimentação. Deixa eu contar uma história. Eu tinha um paciente que tinha, na época, ele tinha 47 anos, então ele estava tratando ele por doença periodontal. E a gente sabe que o paciente ele tem cárie por um determinado período da vida, depois a cárie abaixa e inicia a doença periodontal. E, normalmente, essas duas doenças, elas não coexistem. Claro que você vai ter indivíduo com cárie e doença periodontal e cárie, mas, normalmente, se eu tenho muito uma, eu tenho pouco a outra, e vice-versa. E esse indivíduo chegou com doença periodontal e 37 anos, investigava, até eu descobrir que ele estava acordando, ele não sabia me dizer, nunca sabia, e eu insistia. E aí ele me disse que de madrugada ele acordava. Então está resolvido o problema, quer dizer, um desequilíbrio dele, que fazia ele acordar de noite, provavelmente um desequilíbrio energético. Aí a medicina chinesa me explica que tem alguma coisa nele não funcionando bem, que faz ele despertar algum excesso de energia, e ele ia compensar no sorvete. Aí tinha uma consequência na boca, que não era esperado, não era para a idade dele. Vocês entendem como funciona? Sim, tá tudo conectado mesmo, né? Acho que deu uma travada no vídeo dele, né, Mari? Sim, travou aqui para mim. Aí, travou. Acho que voltou. Para mim também está vacilando. Sim. Eu falo que ele tomava sorvete. Diga, Paula. Não, pode falar, terminar. Isso, ele estava tomando sorvete desequilibrado, não mudou nada. Eu continuei fazendo a mesma odontologia de perguntar, investigar. Travou. Não sei se é o meu. Bom, eu vou continuar falando. Pode falar que a gente está ouvindo. Voltou, Paula voltou. Tá. Eu acho que é o Instagram cortando a gente já. Eu acho. A gente vai ter que terminar, porque acho que já tá dando tempo. Acho que é o Instagram cortando a gente. Mas muito bom, né, Mari? Eu adorei. Foi. Ótima conversa. De novo. Pois é. Quando ele não volta, a gente despedir, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, né, que participou dos comentários.
né? Eu vi Muita aqui gente interagiu. a professora Lúcia Coutinho, da live da semana passada, a professora Sim, Rita, todo mundo aqui participando. muito Agradecer imensamente o professor Alberto pela participação, adorei a conversa, muito bom bem. mesmo. Precisa marcar com certeza mais vezes, da gente bater um papo sobre outros temas e sobre práticas integrativas também, né? Sim, verdade, Então até para levar conhecimento para outras pessoas, né? sim, Pois é, claro. eu acho que ele não Ele, solicitou para entrar de novo, né? ele não, eu não sei, eu Você- não, aqui não apareceu para mim. Acho que só Não, aparece para você. não, para mim também não. Mas, ó, agradecer o pessoal da Liga que assistiu Sim, também, viu? E a gente também está à disposição de todo mundo, tá bom? isso. Sigam a gente nas redes sociais, né? E acompanhem que tem mais live. Semana que vem, que temos mesmo, Paulinha? Na próxima semana a gente tem odontologia hospitalar. Aí, e odontologia hospitalar. Então, esperamos todos e até semana Ó, que vem. ele apareceu aqui, ó. Deixa ele Ele aparecer voltou, ele para ele. voltou. Vamos esperar Voltou, ele né? Deixa se ele despedir. aparecer para ele se despedir. E É, aguardem também que logo logo a gente aparece com novidades, viu, gente? verdade. É. Ah, Ah, achei que a gente não ia conseguir despedir. pois é. Vamos Eu acho que despedir. é minha internet que tá ruim, minha internet que tá Sim. ruim, eu Ah, acho. não tem problema. Muito Gente, eu tô vendo os coraçõezinhos, eu tô vendo meu irmão, tô vendo Sara, já vi Ionário, já vi Kátia, já vi tanta gente que eu nem tô me lembrando do nome, porque é tanta emoção estar aqui com vocês, falando de uma coisa que eu gosto tanto, que, enfim, é só emoção. Onde o amor existe. Eu preparei, hoje bom. eu nunca fiz isso, preparar um ambiente tão especial para mim, para a live. Eu estou aqui sentindo essa energia. Eu tô muito, muito, muito feliz pelo Dá para convite de perceber que vocês. você é Eu acho que é a apaixonado primeira pela vez que eu prática. falo assim sobre práticas integrativas. Mas foi Muito obrigada. ótimo. Eu Foi adorei a ótimo. conversa. A gente com Foi. certeza aprendeu muito, né? E eu acho que todo Significava mundo gostou. que Eu falei até para a Paula que a gente tem que repetir. tem, é Quando verdade. vocês quiserem, por favor, me chamem de novo, que eu quero bater esse papo com você. Paula, você vê, a gente falou tanta coisa, a gente não falou a metade do que a gente combinou, porque eu Verdade. sabia que ia ser essa live assim. A gente ia falar muito, mas nada do que a gente tinha combinado. Isso É é integrativo, isso é o momento. Naquele sim, dia foi uma conversa, hoje é outra conversa. Na Exatamente. prática, Paula, na a prática, Mariana, a teoria é outra. E foi comprovado, hein? Comprovado na live. Gente, Viu que tem prova? Viu que tem prova? ó, gente, muito obrigada a todos, então. Boa noite, bom descanso, Mari. Obrigada pelos seus amigos também que assistiram, viu? Muito Sim. obrigada. Foi Tchau, fica com uma Deus. honra conversar com vocês. Um beijo. Muito mesmo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Você já Vou encerrou? deixar O gravado, vídeo tá? já encerrou? Não sei. Vou deixar gravado. Vou deixar gravado.